Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4. Vamos ler os 6 primeiros versos desse capítulo. Efésios 4, de 1 a 6. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Senhor, abençoa-nos a Tua palavra nesta noite, Senhor. Traz-nos clareza do Teu propósito para as nossas vidas. Dá-nos a Tua direção nesta hora. Vem tirar de nós os sofismas, vem tirar dos nossos corações os enganos, e vem nos colocar, ó Deus, no caminho da Tua palavra, no caminho da Tua justiça. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Para você, o que é ser cristão? O que é ser para você um crente em Jesus Cristo? Quando alguma pessoa pergunta para você, o que é ser crente? O que você responde para essa pessoa? Algumas pessoas têm uma ideia, a gente vai na igreja, a gente não bebe, a gente não fuma. O que é para você ser cristão? Hoje a gente tem igrejas até que colocam até situações interessantes, né? Então, todo crente precisa ser próspero, vencedor. Isso é ser cristão? O que te mostra ser cristão? O que se afirma para você que você de fato é um cristão em Jesus Cristo? O que lhe assegura você usar esse nome? É isso que o apóstolo Paulo chega aqui no capítulo 4, nos mostrando então como deve ser a vida daqueles que conheceram a Jesus Cristo. Nós vimos no capítulo 1, ele nos mostrando quem é Jesus Cristo, mostrando-nos quem é Deus, mostrando que recebemos de Deus a salvação, que recebemos de Deus a libertação das nossas vidas quando recebemos o Espírito Santo em nossos corações. E aí ele vai nos mostrando este caminho, nos mostrando então que o homem sem Deus, ele caminha para o mal, e que o homem precisa conhecer a Jesus Cristo e ter um arrependimento e experimentar uma regeneração em Cristo Jesus, que significa uma mudança de vida, e que ele compreende que essa obra não é obra humana, é obra da graça de Deus, não é por mérito humano, não é por compra nem por barganha. Ele segue no capítulo 2, nos mostrando então que essa salvação em Cristo Jesus vai nos levar e nos conduzir a viver o propósito, o plano de Deus em Cristo Jesus. Ele vai acrescentando também nesse capítulo 2, ele nos mostra que esse Jesus, ele é o verdadeiro, o único que pode trazer esperança, salvação e uma vida nova para aqueles que se convertem, que creem nele. Nós vimos no capítulo 3, na semana passada, então, que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, mas ele diz para esses irmãos que eles não se desanimassem por causa das perseguições e por causa das lutas. Aqui nesse capítulo 4, ele vai nos mostrar algumas realidades no capítulo 4.
A primeira realidade que ele está nos mostrando então é que ele está preso. Essa afirmação ele faz aqui agora de uma maneira extremamente categórica. Eu sou prisioneiro no Senhor. Eu podia estar aqui neste mundo ganhando todas as coisas deste mundo. Eu podia estar aqui tendo o meu nome na boca de todas as pessoas do Império Romano, porque eu era a melhor das pessoas, eu era inclusive o chefe da guarda, eu tinha então soldados que seguiam, mas eu abri mão de todas essas coisas. Lá em Coríntios ele fala que considera tudo que ele conquistou no mundo como simplesmente esterco, como algo que não tem valor. E ele nos mostra isso, que essa vida em Cristo, nesse capítulo 4, ele fala então essa afirmação, prisioneiro no Senhor. Ele sabia que era fácil para ele sair da prisão, era simplesmente negar a Jesus Cristo. Que era fácil para ele dizer, olha, eu quero ser livre, eu vou negar a Jesus Cristo. Ele seria liberto, ele poderia voltar a ocupar os cargos que ele tinha no Império Romano, ele poderia ter a fama, o conforto, a vida que ele tinha anteriormente. Mas ele afirma para nós que essa vida anterior dele não tem valor, porque ele entende que ele é prisioneiro do Senhor, ele é prisioneiro de Cristo, prisioneiro pelo Evangelho, pela fé que ele confessa em Cristo Jesus. Será que realmente nós estamos tendo esse entendimento do Evangelho de Cristo? Será que nós realmente compreendemos esse Evangelho de Cristo como sendo essa proposta de uma mudança de vida e de viver uma vida nova em confiança em Cristo Jesus? Será que muitos cristãos não estão de fato simplesmente vivendo numa esfera de um misticismo, aonde então, eu vou na igreja, eu vou ser abençoado, eu vou contribuir para Deus multiplicar a minha fortuna, eu vou fazer isso para que eu vou lá passar no corredor da unção para que a gente não fique doente da Covid. Nós sempre estamos criando mecanismos em que a gente tenta manipular Deus, ao invés de nós simplesmente abrirmos mão de nós mesmos, de nossas vontades. Paulo, ele se define como prisioneiro do Senhor. Ele só faz aquilo que o seu mestre diz para ele fazer. E isso implica então num tipo de vida. Olha o tipo de vida que Paulo diz que ele tem. Rogo-lhes então, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Algumas coisas nessa afirmação eu gostaria que você entendesse. Todos nós temos uma vocação. Todos nós temos um propósito de vida. Nós não nascemos simplesmente para ver a banda passar, para ficar à toa na vida para ver a banda passar. Não. A gente não está aqui para ver a banda passar. A gente está aqui, a gente está vivendo para fazer algo para o reino de Deus. Amém, irmãos? Levanta sua mão e diz assim: eu vivo para o reino de Deus. Essa é a primeira questão que eu e você precisamos entender. A gente não vive mais para nós, a gente vive para Deus, para o reino de Deus. Isso causou um impacto tão grande nessa sociedade, porque esses irmãos que começaram a se converter, eles eram ameaçados de tal maneira que eles seriam mortos, se eles simplesmente não negassem. Mas, quantos aqui assistiram o filme do Paulo? Quantos aqui assistiram? Se você não assistiu, eu vou dar um spoiler do filme, mas eu gostaria que você assistisse o filme essa semana, porque esse filme, eu acho assim que ele é fundamental para quem realmente quer confessar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Chegou uma hora então que Lucas, ele está passando
pelos calabouços do Coliseu, e tem alguns irmãos que estão lá e eles estão com medo, porque eles sabem que os leões é que vão devorá-los quando eles forem colocados naquela arena. Então Lucas passa e diz para ele: não desanimem, não tenham medo, porque a pátria celestial é melhor do que aqui. Amém, irmãos? Você crê realmente nisso? Você realmente crê nisso? Ou você ainda está entregue aos deleites deste mundo? Ou você ainda está entregue a uma vida pequena neste mundo? Olha a qualidade de vida que ele está dizendo para nós: vivam de maneira digna da vocação que receberam. Você tem uma vocação, você tem um propósito, você tem uma missão, você não está de passagem, você está aqui para deixar uma marca, e essa marca é o Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz aqui no final, ele diz assim: e cada um de nós foi concedida a graça, versos 7 e 8, a medida repartida por Cristo, verso 6, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, e em todos. Você tem uma vocação que vem de Deus, você tem um propósito que vem de Deus, e que Ele está disposto a agir em sua vida, para fazer com que você viva essa vida digna. Ele está lhe dando o Santo Espírito, para você viver uma vida digna, para você não viver então mais sendo uma pessoa que vive sem amor, que vive uma pessoa presa na avareza, ou que vive uma pessoa presa no consumismo, que não consegue quitar as contas, que o cartão de crédito está sempre estourado. Querido, se o seu cartão de crédito está estourado, se você está cheio de conta, se você está todo enrolado financeiramente, você não está vivendo de maneira digna do Evangelho. Se você está vivendo cheio de problemas no seu casamento, e você está atraindo o seu cônjuge, você não está vivendo o Evangelho de uma maneira digna. Sabe o que está acontecendo? Você está ocupando a sua mente não com as coisas de Deus. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Leia mais a tua palavra, ouça mais cânticos espirituais, tenha mais tempo de oração, jejue mais na presença de Deus, ande sempre na presença do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo mesmo afirma: errais porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Você tem vivido da maneira digna da vocação que Deus tem lhe dado, querido irmão, querida irmã? Quando você abre a sua boca, das suas 100 palavras, são palavras para edificar ou para esmorecer a fé do outro? Quando você abre a sua boca e você está lá dentro da tua casa, você está dizendo o quê? Que ali é o lugar onde reina Jesus, que ali é o lugar onde o Espírito Santo está. Os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Eles precisam ver Cristo em nós, eles precisam ver o fruto de Deus em nós. O nosso companheiro, a nossa companheira, ela é testemunha da obra que Deus está fazendo em nossas vidas. Os nossos pais são testemunhas do que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. Se nós estamos vivendo mais para Deus, ou estamos vivendo mais para este mundo. Querido irmão e querida irmã, hoje pela manhã, a irmã Rosa contou uma história tão bonitinha aqui para as nossas crianças, uma história simples, mas extremamente profunda. Não há nada que pode preencher mais a tua vida de satisfação do que Jesus Cristo. Viva de uma maneira digna do Senhor. Olha o que o Evangelho está nos dizendo. Por isso o crente não é amargurado, amém? Não é rancoroso, não tem palavra de baixo calão nos seus lábios,
Por isso que o crente tem palavra positiva. Ou se ele entende que está fazendo uma exortação para alguém, ele vai fazer essa exortação em amor, no momento propício. Seja sincero, faça uma avaliação nessa semana. Você viveu dessa maneira digna da vocação que Deus lhe confiou? Você está investindo mais a sua vida nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo que vão ficar aqui e são passageiras, são transitórias, mas as coisas eternas não, elas nunca acabarão, amém, irmãos? Um tempo que você está em oração, aprenda isso nessa noite. Um tempo que você gasta com seus joelhos orando pela vida dos seus queridos, orando pela vida da obra de Deus ao redor do mundo, orando por aqueles que estão enfermos, pessoas que você nem conhece. Essas orações, elas são levadas no trono da graça de Deus, por isso elas são eternas, elas durarão por toda a eternidade, amém, irmãos? Entenda isso. Viver o Evangelho não é viver o Evangelho numa tábua rasa, não, é viver no Evangelho numa tábua preciosa. Vira uma página na sua Bíblia aí, aqui Efésios 4, verso 12, a verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de quem, irmãos? É do pastor? Não, é de Cristo, amém, irmãos? A nossa referência, o nosso mentor, o nosso ideal é Jesus Cristo, amém, irmãos? É Ele. Se você não consegue colocar na tua mente que você está seguindo a Cristo, e você está desejando a Cristo, e você quer ser como Cristo, você está vivendo numa tábua rasa. Nós estamos aqui para seguir a Cristo e andar nele. Vamos seguindo aqui e ver as outras características que o apóstolo Paulo diz que aqueles que estão em Cristo têm. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O cristão não é arrogante, irmãos. O cristão não é arrogante. E é triste ver pessoas que se dizem cristãs e são arrogantes, humilham os mais humildes, selecionam suas amizades. Querido irmão e querida irmã, você está aqui para um propósito de Deus, amém? Talvez você conheça uma pessoa que está andando do teu lado e essa pessoa está tentando investir e ter um relacionamento com você, e às vezes você não está oferecendo o seu melhor para essa pessoa. Ofereça o seu melhor, ofereça o seu amor a Cristo Jesus para essa pessoa. Ajude o próximo. Humildade aqui não é aquela humildade que você abaixa a cabeça para tudo, porque Jesus não era assim. Ele repreendeu quem tinha que ser repreendido. Ele era dócil com quem necessitava da docilidade dele. Na minha rede social eu postei um banner lá falando, que um grupo que vende sanduíches ao redor do mundo, que eu coloquei assim: faz mal para a saúde e faz mal para a sua família. E algumas pessoas entraram num debate comigo e começaram a falar um monte de coisa para mim. Uma das coisas que falaram, virou e falou assim: faz isso não, pastor, o amor de Deus é incondicional. E eu disse para essa pessoa assim: não estamos discutindo o amor de Deus, se vai deixar de ser incondicional. Ele é incondicional, mas nós como cristãos, nós sempre amamos o pecador,
mas sempre vamos denunciar o pecado. Amém, irmãos? Você pode repetir isso comigo? Eu sempre vou amar o pecador, mas eu sempre vou denunciar o pecado. Uma outra pessoa me perguntou então assim, no privado: então o senhor acha que as pessoas que praticam essa coisa não vão para o céu? Eu virei e falei assim: eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para fazer o que a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus nos diz o quê? Homem nasce homem, mulher nasce mulher. E o nosso Deus não fez ninguém com defeito de fábrica. Ou você acha que Ele pode fazer alguém com defeito de fábrica? Por isso que o homem é XY e a mulher é XX. Biologicamente, homem nasce homem, biologicamente mulher nasce mulher. Mulher tem órgãos que os homens não têm. Por isso ela gera vida. Então, você ensina isso à sua família? Você entende que você é prisioneiro de Cristo para amar o pecador e denunciar o pecado? Ou você adota a postura do politicamente correto, eu não vou me envolver nessas questões? Nós já temos pastores que estão sendo presos por denunciar o pecado. Por isso que a gente tem que até ter cuidado com as nossas palavras. Mas isso não deve nos impedir de denunciar o pecado, seja ele qual for, porque o nosso padrão de vida é Jesus Cristo, porque a expectativa do Evangelho é que a gente tenha essa vida como Cristo teve. Segue aqui comigo, né? Ser humilde, dócil, ser paciente, suportando uns aos outros com amor. Você lembra quando Jesus disse, quando Pedro chegou para ele: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E Jesus disse, 70 vezes 7. É esse texto, suportando-vos. Você vê que a pessoa está querendo andar com Cristo, está querendo buscar a Cristo, mas ela tem um pecado e ela não consegue vencer o seu pecado. Você vai desistir dessa pessoa? Ou você vai continuar orando, vai continuar jejuando e vai continuar crendo que Deus pode restaurar a vida dela? Deus pode transformar a vida dela? Ou você vai desistir? Um outro filme que foi recente, daquele menininho que se afogou, vocês lembram o nome dele, desse filme? Qual o nome daquele filme mesmo? Se afogou num lago que estava gelado, e a mãe clamou, e ele ressuscitou. Qual que é o nome do filme? Superação? Obrigado. Foi a minha filha que falou. Ela sabe que eu sou fã desse filme. Mas uma cena impressionante. Ele estava lá internado. Os colegas dele começaram a chegar no hospital, e eles ficaram ali numa vigília de oração no hospital, pela vida daquele menino. Vocês se lembram dessa cena? Aqui em Goiânia tem acontecido isso, com irmãos que estão acometidos de Covid, igrejas estão indo nos hospitais, orando, e isso tem servido de um grande testemunho para o reino de Deus. Então, pare de olhar para as tragédias da vida e comece a entender o que você pode cooperar em tudo que está acontecendo neste mundo. Você pode estar sendo o suporte da fé de alguém que está mais fraco. Seja essa pessoa.
Queridos irmãos, olha o verso 3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A igreja, ela luta para se manter unida, amém, irmãos? Mesmo que lhe custe vidas, mesmo que lhe custe um valor alto, nós vamos lutar para que a igreja permaneça aberta para anunciar o Evangelho. Isso não é algo que se cobra apenas dos ministros e dos pastores, não, é de todos os crentes, é de todos os crentes, de todos os cristãos. Faça o seu esforço de cooperar na obra de Deus, faça o seu esforço de conservar esse vínculo, porque entenda o que acontece aqui dentro, e eu vou falar da nossa igreja. Aqui não é um mero ajuntamento de pessoas e de ideais diversos. Aqui não é um mero local para você trocar relacionamentos e trocar os seus cartões de negócios. Pode fazer isso? Pode, deve, não tem problema nenhum. É importante que a gente se conheça, saiba o que cada um faz e o que cada um pode cooperar para ajudar o outro. Não tem problema nenhum. Pastor, o senhor vai coordenar isso? Não. A minha missão já é grande demais, né, irmão Abreu? O irmão Abreu fala que eu faço muita coisa, né, irmão Abreu? Então tá bom, eu já faço o que eu estou fazendo e estou tentando fazer melhor. Se você pode cooperar com alguma coisa nova, Deus te deu uma ideia agora, é Deus falando com você: vem meu filho, vem minha filha, vem, você tem que ajudar a igreja, tem que ajudar a obra do Senhor. Mas entenda o que acontece aqui. Entenda o que acontece aqui. Quando nós nos reunimos, há um só corpo, um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só esperança. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, e um só Deus, Pai de todos. Eu era pequeno, nós morávamos em Séries. Meu pai, minha mãe, 7 filhos. Nós morávamos numa rua onde não tinha asfalto. Era uma casa pequena. E Séries chovia muito. Meu pai falava para a gente assim: vamos se arrumar para ir para a igreja, nós vamos adorar a Deus. Pegue a melhor roupa e ofereça a melhor roupa para ir adorar a Deus. Ao entrar na igreja, sentem e busquem a Deus. A gente saía de casa, quando chegava lá, a gente crescia uns 3 centímetros de tanto barro que juntava no sapato. Antes de sair, meu pai falava assim: vocês não vão sujar o chão da igreja. Vocês não vão sujar o chão da igreja. Porque vocês estão indo lá para adorar a Deus, o Rei dos Reis. Não é porque esse ambiente é sagrado, mas é porque aqui é um ajuntamento diferente. Aqui é uma experiência diferente. Aqui
há um poder que flui diferente. Aqui é um local onde acontecem coisas extraordinárias que você não é capaz de entender e que muitas das vezes nós não vamos nem ficar sabendo. Mas em todo ajuntamento que você estiver com o povo de Deus, não trate isso como se você estivesse em qualquer outro lugar. Tem gente que tem mais reverência dentro de um teatro, dentro de um cinema, do que dentro da igreja. Tem gente que acha que igreja, ir na igreja é ir quando quer, da maneira que pode. Não. Na maneira que der. Não, não é. Não é. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do nosso Pai Celeste, aquele que reina e reinará por toda a eternidade. Aquele que age em mim, age em você e age em todos nós. E o propósito dele é muito claro, é verdadeiro, é profundo. O propósito dele é gerar vida nova em nossas vidas, gerar o poder do Espírito Santo em nossas vidas, gerar algo novo e extraordinário em nós e através de nós. Não é qualquer encontro, não é qualquer momento. Venha preparado para adorar a Deus. Prepara a sua fé. Prepara o seu coração, prepara a sua mente. Prepara a sua sensibilidade para perceber Deus agindo, Deus andando, Deus passeando em nossas reuniões, em nossos encontros. Alguns anos atrás, Ana Teresa convidou um amigo nosso em comum. Ele estava afastado da igreja. E ele veio assistir um culto. E ele terminou o culto, ele veio, me abraçou e falou assim: meu apelido era Carlinhos, irmãos. Então, todo mundo me chamava de Carlinhos. Na hora que eu desci, ele falou assim: ô Carlinhos. Não, pastor Carlos, né? Eu falei assim: Carlinhos mesmo. Ele era mais alto, mais forte. Dei um abraço nele. Na terça-feira, naquele domingo, ele virou e falou assim: acho que fazia uns 10 anos que eu não pisava numa igreja, Carlinhos. E hoje Deus tocou meu coração de uma maneira tão profunda. Eu senti tanto Deus na minha vida. Eu falei: que bom, graças a Deus. Você quer restaurar essa aliança com Deus agora? Ele falou: eu quero. Eu orei por ele. Na terça-feira ele viajou com o filho dele. Estava na beira da praia, almoçando. Ele passou mal e morreu. Aquele foi o último domingo que a gente teve a chance de falar do amor de Cristo Jesus, do Evangelho de Deus. Esse é o nosso propósito. Há um só Senhor aqui dentro, há um só Espírito aqui dentro, há um só batismo aqui dentro, há uma só fé aqui dentro. Há um só mover aqui dentro, e é o mover de Deus agindo em nós e através de nós. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e você dissesse para você mesmo, conversasse você e Deus: como é que está a sua vida com Deus? Como é que você está andando com o Senhor? Como é que você tem vindo para adorar a Deus? Como é que está o seu testemunho perante as pessoas, a sua casa, no seu trabalho? Como é que está o seu caminhar, a sua espiritualidade? Anda com Deus. Valoriza esse encontro aqui nesta noite. Não é qualquer encontro. Nós estamos diante do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
e Ele age em todos para nos levar a sermos conforme a Jesus Cristo. Então peça isso: Senhor, eu quero ser igual ao Teu Filho, eu quero andar como o Teu Filho, eu quero viver como o Teu Filho. E assim, ó Deus, essa é a minha oração nesta noite, ó Pai. E o meu desejo, ó Deus, é que cada irmão, cada irmã nesta noite também realize esta mesma oração com verdade, com entrega real, com um despertamento real. Eu quero viver para o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero viver como Jesus Cristo. Que hoje, ó Deus, o Senhor traga entendimento para que nós possamos viver segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito. Por isso eu peço, ó Deus, que o Teu Espírito continue, ó Deus, a atuar em nós ao longo dessa semana, para que possamos entender, ó Deus, quão maravilhoso é andar contigo, quão maravilhoso, ó Deus, é estar em Tua presença, quão maravilhoso é confiar em Ti, quão maravilhoso é saber que o Senhor está conosco, quão maravilhoso é ter o Senhor como nosso Deus, o nosso Pai. Toma as nossas vidas nesta noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus.